você vê o Max tá falando aqui, né, que tem um exemplo. Eu já tava aqui na ponta da língua porque eu conheço a história desse presídio. Faz 6 anos que ele existe. Olha aí. Lá em Ribeirão das Neves. É a única PPP, né, a parceria público-privada no Brasil, nessa área de penitenciária. Eu te pergunto, quantos Globo Repórter você já viu sobre esse presídio? Quantos Fantástico, quantos documentários especiais você já viu? Porque quando você vai... Eu lembro porque, na época, eu li uma matéria, se não me engano, da National Geographic, uma matéria especial, gigantesca, falando. Cara, você fica impressionado quando você vê o funcionamento, como é a ordem, a limpeza. Assim, sabe aquelas cenas que a gente vê de presídio americano nos filmes, né? É essa PPP lá em Ribeirão das Neves. Os caras têm um total de 0 rebeliões desde que foi criado. Não tem como o cara fazer rebelião num presídio daquele. É uma coisa assim exemplar. E aí nós vemos a grande mídia brasileira que adora o tema do encarceramento. Eles amam falar sobre encarceramento, mas eles só gostam de falar sobre a parte, né? Mostra aquelas imagens dos presidiários na janelinha assim, né? Os caras tudo, né? Tá lotado. Beleza, tem um que não tá lotado. Tem um que a lotação é obedecida, tem um que a qualidade da comida é obedecida, trabalho, os caras trabalham lá, tem oficina, tem costura, tem mecânica, marcenaria, serralheria, os caras trabalham com um monte de coisa diferente. Então, a gente tem um exemplo maravilhoso do que deve ser feito e funciona. E a grande mídia não explora. A gente tem que entender isso porque a pessoa aí do Ministério da Economia que fala na matéria, se a gente conseguir vencer porque existe uma grande dificuldade burocrática. Olha, eu entendo o que ela quer dizer, existe uma grande dificuldade burocrática. Tá, existe, mas a gente já tem um modelo que deu certo. Então, quando você já tem um caso que deu certo, não deveria ser essa novela toda. O grande problema, ela tá focando errado, mas eu entendo, é uma pessoa técnica, os técnicos falam essa linguagem mesmo. O grande problema do Brasil não é técnico, não é o modelo de licitação, o grande problema do Brasil é político. O PSOL vai deixar? Porque no Brasil tudo você tem esses problemas. Você vai falar de educação, você tem que saber se o Simpro deixa. Você vai falar de encarceramento, tem que saber se o PSOL deixa. Fernando, mas o PSOL não é governador, o PSOL não é presidente. Meu amigo, e você acha que isso faz alguma diferença? Toda a discussão no Brasil sobre drogas, aborto, sobre presídio, tá na mão do PSOL. Tá na mão do PCO. Tá na mão dessa galerinha. Por quê? Porque esses caras colocam gente em postos chaves no CNJ, no CNMP. Que são os órgãos que, no final das contas, quando você vê a mulher do Ministério da Economia falando, não, a gente tem que ver os entraves burocráticos. Entraves burocráticos significa, nós precisamos conversar com 5 secretários, 3 diretores não sei o quê, que quando você vai ver são pessoas filiadas ao PSOL. Então esse problema é quando a gente fala assim, a gente tem que despetizar a máquina, a gente tem que tirar a militância da esquerda do funcionalismo público. É isso aí, pessoal. É isso aí, a gente não pode ficar achando que tudo é poder legislativo e poder executivo. Você tem um poder administrativo, você tem um deep state, que ele é todo no Brasil, ele é composto por gente de esquerda. Isso aqui deveria ser uma realidade em todos os estados. Aqui no Distrito Federal a gente deveria ter isso. A existência da papuda aqui no Distrito Federal é um troço ridículo, medonho. Os caras constroem a capital do Brasil lá na Baixa da Égua, tira a capital do Brasil do Rio de Janeiro, traz aqui pro meio do nada, pro meio do deserto, aí constrói um presídio.